vou tentar ser pontual, assim, depois da semana de aula remota, em que a gente fala basicamente só, né, para o computador, é, vou tentar me poupar e poupar vocês, assim, da extensão. Bom, eu queria agradecer muito, né, pelo convite, assim, quando a Isabela me escreveu, é sempre aquela coisa, né, mais um evento, mas aí tem uns que a gente fala, não tem como dizer não, vamos lá, e eu sou essa pessoa, né? Sou super seduzível por projetos que são muito, muito massa, assim. E eu também não conhecia o projeto, então foi uma oportunidade de conhecer, de olhar, né, o que vocês estão fazendo. Achei muito interessante, assim. É, e aprendi muito sobre coisas que eu não conhecia. É uma outra linguagem, né? É uma outra inserção. Então, foi muito válido, assim, para eu aprender e refletir também sobre algumas coisas, né, que eu vinha pensando sobre a própria comunicação, mas não tinha pensado, né, no Wikipedia enfim, na potência que é e no lugar que ocupa e tem ocupado cada vez mais dentro de um processo de acesso à informação, né? Então, hoje em dia, muita gente já acessa a informação por esse canal, né? E aí pensar a importância de que esse canal seja construído, né, por pessoas que tenham, enfim, uma consciência crítica, um interesse de transformação e etc., é fundamental, né? Porque como ele vai na contramão de toda uma perspectiva de produção de conhecimento que é dominante, assim, né? Então, foi bem interessante, aprendi bastante já, e também eu não vou conseguir ficar para ver o tema das edições e como é que faz, mas eu vi que vocês estão gravando, então pode ser que fique disponível depois para acessar, eu tenho também uma outra agenda agora. E, bom, o que eu pensei, né, que eu podia fazer aqui hoje, conversar um pouco com vocês, acho que é sobre o papel, né, e a responsabilidade, a importância de quem está editando e de quem está produzindo conteúdo nessa plataforma, né, acho que principalmente quem se propõe a produzir, a melhorar conteúdo sobre a história, né, numa perspectiva antirracista, e num país e numa língua, né, que é totalmente atravessada pelo próprio racismo, assim, né? Então, fiquei pensando, festa da lusofonia, né, da Wikipédia lusófona, e fiquei pensando, caramba, né, se a gente pensa, os países lusófonos hoje, com exceção de Portugal, são todos países que são absolutamente marcados pelo colonialismo, né, por todo o processo da escravidão e por todo o processo de subordinação que vem desde aí, né? Então, isso já me deu um gatilho, assim, né? Do que a gente está falando e de qual história a gente está falando quando a gente fala desses países, desses territórios, também a partir dessa língua, né? E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, assim. Eu acho que o ponto fundamental que eu queria que a gente refletisse é sobre como a produção de conhecimento, né, no geral, a produção de conhecimento sobre a história, ela é um campo de disputa, né? E é um campo de disputa atravessado por interesses de classe, de gênero, de raça e muitos outros, né? Uma disputa que está vinculada a todo um processo econômico, político e cultural. E aí é isso, né? A história é a história, né? Independente do que a gente acha e do que a gente pensa sobre ela. Mas o modo como o conhecimento sobre ela é vinculado, né, não só resulta num apagamento do que de fato é essa história, mas também vai direcionando dialeticamente a sua construção, né? E aí eu acho que tem dois pontos para a gente pensar nisso, né? Duas dimensões que estão super articuladas sobre o tema do conhecimento da história. Uma é a do acesso ao conhecimento, né? Então, quem é que acessa e como que acessa, né, as informações e o conteúdo que se produz. E aí, se a gente pensa, né, nos nossos tempos, em tempos de revolução tecnológica, com o advento da internet, isso parece que a gente tem uma super democratização, né, que ficou tudo mais fácil e etc. E, de certo modo, ficou, né, de certo modo, ficou mais fácil acessar, ficou
mais direto, né? A gente tem vários elementos aí de avanço nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, né, que aparentemente é super democrático, a gente tem toda uma disputa, né, que é dinamizada pelos interesses das grandes corporações, né, que dominam os meios de comunicação e que vai subordinar toda a produção de conhecimento e toda a difusão de informação a um processo mercantil, a um processo, né, de valorização do capital. E é interessante a gente pensar como esse processo ele vai determinar, né, aquilo que vai ganhar visibilidade e aquilo que cai no ostracismo, aquilo que vai ser mantido no ostracismo, né? Então, acho que a gente refletir sobre os algoritmos e de como eles não são neutros, né, de como por trás deles tem todos os interesses econômicos e políticos e de como eles são comandados aí por esses interesses, é um ponto fundamental para a gente pensar o que a gente está fazendo enquanto produção de conhecimento e como vai ser essa difusão de conhecimento, né? Porque ela está nesse campo de disputa, né? No campo de disputa, de sim, se a gente tem, né, mais pessoas hoje que acessam a informação, elas acessam que tipo de informação, né? Como é que essa informação é produzida e disponibilizada nesses espaços, né? Então, a gente, quando eu digo a gente classe trabalhadora, eu digo a gente, né, lutadores sociais, eu digo a gente que se contrapõe a essa ordem que está estabelecida, a gente não tem o domínio dos instrumentos, né? A gente não tem o domínio das plataformas, né? Se o Google resolver cerrar a nossa conexão aqui agora, já era, né? Então, eu fico pensando muito nisso numa dimensão macro, né? De como todas as nossas informações hoje, né? A gente coloca na nuvem, que a maioria de nós nem sabe que diabo é essa nuvem, né? E onde é que ela está, e de como a gente também vai produzindo um conhecimento e disponibilizando esse conhecimento em instrumentos, enfim, em equipamentos que a gente não tem o domínio. E esse é um elemento para a gente pensar, porque isso é importante para a gente pensar estratégias e alternativas, né? Diante dessas grandes corporações, né, a gente vê como a Wikipédia como um projeto super interessante, né, vem na contramão disso, né, como uma plataforma que se propõe aí, né, a ser aberta, a ser autossustentável, né, a ser gratuita, colaborativa, a estar de fato construindo um projeto de democratização da informação, de democratização do acesso. Eu acho que isso é essencial, né? Inclusive para alguns avanços que a gente tem hoje, que é tentar de fato, né, apesar de todas essas contradições e desse campo de disputa que a gente não tem domínio, e construindo brechas mesmo, né? E aí acho que a gente se apoderar disso é fundamental para que a gente possa enfim, não só dar visibilidade, mas ir construindo mesmo uma outra perspectiva de sociedade, né? E aí, né, depois desse ponto, né, que eu queria tocar sobre como se tem toda uma disputa aí, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre a produção do conhecimento, e nesse eu quero demorar um pouco mais, que é quem acessa o quê? Né? Isso que se acessa foi produzido com qual objetivo? Né? A partir da perspectiva de quem? Né? Isso que quando eu abro aqui uma página do Wikipedia, eu leio um artigo, né? Quem produziu esse artigo e com qual perspectiva que produziu, né? Porque essa é uma dimensão de conflito, né? Que é menos visível, né? Ela é menos aparente até do que a disputa das grandes corporações, que a gente sabe, né? Está em todas as marcas e etc. E aí eu acho que ela nos remete a pensar, né? E aí eu penso desde onde eu falo, né? E eu falo desde a América Latina, desde o Brasil, pensar como a gente tem uma trajetória histórica, né? Após 1492 nesse território, que é da própria negação da história, né? E aí, pensar hoje, né, os movimentos antirracistas, pensar a luta antirracista requer também a gente não perder de vista esse processo que constitui o racismo como sendo um elemento fundamental nas nossas relações sociais, né, como sendo o dinamizador e organizador dessas relações
de desigualdade e, ao mesmo tempo, de perpetuação delas, né? De como ele vai atravessar a nossa vida em dimensões, né, psicológicas, em dimensões subjetivas que a gente sequer dá conta delas, né? Então, é só uma reflexão crítica que pode fazer a gente ter um pouco de dimensão, né, de como o racismo nos atravessa, e não só as pessoas negras ou as pessoas indígenas, mas ele atravessa a sociabilidade em que a gente está inserido, né? Porque essa sociabilidade, né, sendo histórica, ela é também dialética, né? Então não tem como o racismo dizer respeito somente às pessoas negras, às pessoas indígenas, né? Mas ele diz respeito a toda a sociedade. Evidentemente, isso afeta de maneira muito distinta, né? A cada sujeito social racializado, né? Então, à medida em que aqueles racializados como negro e indígenas vão ser inferiorizados e deturpados e etc., aqueles que são racializados como brancos vão ser entendidos como sujeitos superiores e vão ter, independente de querer ou não, né, determinados privilégios, determinados processos que são negados a outros, né? Então, pensar nisso, né, pensar na história da América Latina, pensar na história da África, é a gente pensar numa historicidade que é rasgada pelo colonialismo, né, que é rasgada, e esse rasgo, ele significou, lá atrás, em 1492, no caso da América Latina, a interrupção de um desenvolvimento histórico anterior, né? O que tinha, e qual que é a potência do que se tinha, né, na América Latina, por exemplo, se não tivesse sido o colonialismo? A que nível de desenvolvimento teria chegado os povos incas, os povos maias, os astecas, os guarani, né? A que nível de desenvolvimento teria chegado esses povos se não fosse o colonialismo, né? Mas, ao mesmo tempo em que, né, se a gente estuda e vai atrás, a gente vê toda essa potência e tudo que existia nesse território, a gente vai ver como a construção que se teve sobre essa história é uma construção que nega toda essa existência anterior, né? Ou seja, a nossa história, ela é marcada a partir de 1492, a partir de 1500, no caso do Brasil, e ela é um marco histórico que apaga, que invisibiliza, que deturpa absolutamente todo esse processo histórico anterior. E essa deturpação, ela vai ser aquilo que dá toda a dinamização de continuidade dessa história dominante, né? Então, não é só lá atrás, né, em que se teve todo um processo de imposição da história, mas é como isso continua sendo, né, um processo permanente, um processo necessário para a dominação, né, para que aqueles interesses que foram impostos lá atrás tenham continuidade. Então, o conhecimento histórico, né, que foi empreendido lá atrás, primeiro pelos colonizadores, e que vai sendo continuado, né, pelas classes raças dominantes que vão sucedê-los, né, ele é em si mesmo parte de um processo de destruição, de apagamento, de mistificação da memória histórica anterior às invasões e da memória histórica de luta e de resistência posterior a elas, né? Tem um autor, um historiador venezuelano que eu gosto muito, o equatoriano, agora eu me esqueci, que é o Fernando Baes. Não sei se vocês quem é da UFSC talvez já tenha ouvido falar, porque o Valdir Rampinelli sempre divulga muito o Baes. E ele vai colocar de como, né, a gente tem um processo de etnocídio, né, que vai se estruturar a partir do memoricídio e da transculturação, né? Então, o memoricídio como esse processo de destruição de todas as formas de memória desses povos que são dominados. Então, a gente tem, né, na América Latina, mas também na África, a destruição de livros, de códices, de estruturas, de símbolos, de tudo aquilo que podia lembrar a existência anterior desses povos, e, ao mesmo tempo, a gente tem, né, uma transculturação, a gente tem uma imposição dessa cultura dominante, né, como sendo aquela que é válida, que é legítima, e tudo isso é
apresentado como civilização, né? E por que eu estou falando de tudo isso? Né? Porque a gente tem uma educação super colonizadora, né? A gente tem uma educação que ela tem como objetivo principal, e eu estou dizendo da educação formal, evidentemente, da educação universitária, da educação escolar, né? Ela tem como o seu mote, né, a internalização e a difusão da cultura dominante, né? E essa internalização e difusão é necessariamente o apagamento da memória dos vencidos, né? Desses sujeitos que não estão contando a sua própria história e que vai ter a sua história contada a partir de outros, né? Então, a produção desse conhecimento, né, que é apresentado não só nos livros, mas também nos museus, no cinema, na mídia e etc., né, em todos esses aparatos que são dominados não pela classe trabalhadora, né, mas pela burguesia. E aí, se a gente pega, né, sei lá, alguém aqui falou que é de São Paulo, se a gente vai ao Museu do Ipiranga, por exemplo, o que é o Museu do Ipiranga? Né? É toda a história, né, dos sujeitos que são genocidas, né? Ela está todinha contada. A história de São Paulo é a história da destruição dos povos originários, a invasão do território e por aí vai. E como ela é contada? Ela é contada de maneira absolutamente idílica, né? Os conquistadores, os sujeitos que fizeram e que trouxeram a civilização, né? Não tem um nome de um indígena morto, não tem o nome de um lutador, não tem o nome de um negro, né, de um quilombola que lutou e que resistiu a esses processos. Não, ela é uma história que o Clóvis Moura, né, eu gostei muito que o Matheus citou o Clóvis Moura, eu venho estudando o Moura há algum tempo, assim, é um dos autores com quem eu mais dialogo, e ele vai colocar como a gente tem num outro texto dele que é pequenininho e que é muito bom, que chama Atritos entre História, Conhecimento e Poder, né? Que ele vai trazer exatamente isso, como a gente tem, principalmente no Brasil, uma história que é uma história marcial, né? Uma história que é centrada na fixação dos heróis, na descaracterização e fragmentação da resistência e dos vencidos, né? Então, a história oficial, né, e vocês são historiadores, sabem muito bem disso, né, se a gente pega desde lá o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, né, lá no período imperial ainda, a gente vai ver quem são esses sujeitos que estão escrevendo sobre a história e que história eles estão construindo, né, é uma invenção histórica. E aí a gente vê como há aí uma construção sistemática, né, da impossibilidade de que os sujeitos, né, eles reconheçam sua própria história, né? E não é que não é contada, não é que não é só não contada, né? A gente vai ter invisibilização e apagamento de muitas histórias de resistência, e aquelas que são contadas, elas são contadas de maneira absolutamente deturpada. Né? Então, quando a gente vai pegar a história do zumbi, quando a gente vai pegar a história, né, dos sujeitos de resistência, né, a gente vai primeiro encontrar muito pouco sobre elas e a gente vai encontrar numa perspectiva que mostra como essas histórias elas são vergonhosas, né? Então a gente começa a não se identificar com essa história. A gente começa a, de fato, a adotar a história dos vencedores como sendo a perspectiva, né, que é, enfim, que precisa ser divulgada. Então, há uma transformação, né, dos indígenas, dos negros, das mulheres, né, e de todos esses que são contraposição à estrutura de poder em culpados, né, em inferiores, à medida em que esses vencedores eles são transformados em heróis, né? E o racismo e o patriarcado é o substrato, né? São os substratos essenciais dessa construção histórica. Então, avançando aqui, né, porque eu também não quero estourar muito tempo, eu acho que esses são elementos importantes para a gente pensar, né? E aí o tema da imagem, que é o que vocês vão fazer hoje, não é que não tenha imagens, por exemplo, sobre a população negra na internet. Tem. Mas que tipo de imagem é essa, né, que tem mais visibilidade e que tem mais espaço? Né? Não é que não tem a história dos indígenas, tem.
mas como essa história é contada e como é que ela é reproduzida, né, ao longo do tempo. Então, é disso também que a gente está falando, né, da possibilidade de que haja outras perspectivas no contar a história, no evidenciar a história, que não seja só a perspectiva dos dominadores, porque ela é necessariamente um processo de apagamento, um processo de deturpação e de negação ontológica, né? E isso não é aleatório, isso é parte fundamental de um processo de dominação que é contínuo, né? Quem não tem memória não sabe a sua história e não sabe para onde ir, né? Então, quando a gente pega o tema do mito da democracia racial no Brasil e a gente reflete como isso vai incidir, né, em toda uma construção de uma psique social que é de negação ontológica, a gente está falando de toda uma construção deturpadora da imagem do negro. Quem é que quer ser negro no Brasil? Né? Quem é que quer ser negro no Brasil? Eu não queria ser negra quando eu era criança, porque todo o acesso que eu tive sobre a história da população negra não dava, né? Então, são esses elementos que a gente precisa pensar e construir uma outra história e trazer a história das resistências, trazer os processos de luta, é super importante, mas também é importante a gente começar a olhar para os processos de luta e de resistência como conhecimento histórico, e o Matheus colocou isso, né? Então, também tem isso. O que é validado como conhecimento histórico, como conhecimento científico? Né? São os livros, são os museus, são esses elementos que são os elementos dominados pela classe dominante, né? Pelos aparelhos hegemônicos de poder. Mas onde é que a classe trabalhadora, onde é que, né, que a população negra, a população indígena está construindo e está construindo um conhecimento sobre sua história e construindo uma memória histórica, né? O Matheus colocou da escola de samba, que sempre foi, né, fundamental para esse registro histórico, para a criação dessa memória história, né? E a gente vai ter as próprias religiões de matriz africana, mas a gente vai ter, né, os grupos de maracatu, a gente vai ter os congados, a gente vai ter toda uma história oral e toda uma história que se desenvolve a partir de uma outra mística que não é reconhecida como conhecimento histórico, né? E se a gente pega, por exemplo, né, mais recente, mais no nosso tempo, toda a presença do hip hop, né, e o muralismo, né? O que é o muralismo? O muralismo é educação popular, né? São as ruas falando, são os sujeitos registrando nos muros, né? Inclusive dando outro significado para os muros, né? Porque o muro ele serve para separar, ele serve para proteger a propriedade privada, né? À medida que esses muros eles são ocupados por uma arte, né, que reflete uma perspectiva de sujeitos que não têm voz em outros espaços, ele se transforma num instrumento de educação popular, ele se transforma num instrumento de propagação da história dos vencidos, né? Então, a gente também tem essa missão de mostrar como esses elementos, né, a literatura, o hip hop, a música, o samba, o muralismo, né, que entra o grafite, entra o piche, né, como todos esses são expressões, né, do registro histórico e da memória histórica desses que são entendidos como os vencidos, né, que vão ser construídos no imaginário como sendo minoria, quando na verdade são maioria. Então, acho que o desafio que a gente tem é mapear esses processos, né, e dar visibilidade para eles. E aí acho que o tema da fotografia, né, e trabalhar com a fotografia é essencial. Eu já estou concluindo. E eu acho que passa por isso, né, por essa responsabilidade de todos nós que produzimos conhecimento em qualquer dimensão que seja, né, dessa responsabilidade com a verdade histórica mesmo, assim, acho que isso requer muito estudo, isso requer muito trabalho, né, e por isso eu parabenizo mais uma vez pelo projeto de vocês, porque eu sei que não deve ser pouco esforço, pouco estudo, e é muito trabalho para fazer isso acontecer. E eu acho que ter esse norte, né, ter esse ponto de partida de como o conhecimento é um campo de disputa, de como ele está inserido em relações sociais contraditórias, né, atravessadas
pelo racismo, atravessadas pelo patriarcado, pela dominação de classe, pela exploração, é essencial para a gente saber de que lado que a gente vai se posicionar naquilo que a gente faz, né? Então, é isso, dar materialidade para as resistências, né, é fundamental nesse confronto, que não é só um confronto e uma disputa pelas narrativas, né, mas é pela própria sobrevivência e, enfim, né, a gente precisa aprender com mais de 500 anos de luta e de resistência da população negra e da população indígena nesse território, assim, né, e ao mesmo tempo é um desafio muito grande, porque quando a gente pega, por exemplo, no tema da fotografia, a gente acha muito menos registros históricos, né? Hoje muito mais, porque se tem um acesso muito maior e tal. Mas em termos de registros históricos, a gente acha muito menos registros históricos dessas histórias de luta, dos movimentos de rua, né? Enfim, dos muitos processos de resistência desses povos, e muito mais registros, né, sobre a história dominante, ou registros sobre esses processos de resistência numa perspectiva, num ângulo, né, num olhar da própria classe dominante, assim, né? Se a gente pega os jornais, por exemplo, a gente vai ver como muitas das fotografias que estão ali, elas retratam de maneira muito parcial, né, aquele momento histórico. Então é isso, encerro com isso, agradeço a vocês pela possibilidade, e não sei se a gente vai abrir agora para conversar um pouco, mas fico à disposição e desejo muita força e vida longa aí ao Wiki na história, ou a história na Wiki, na verdade.